Hoje a gente vai fundo numa crise existencial que está rolando com o Bitcoin. E olha, é uma questão que vai muito, mas muito além de umas artes digitais. Sabe, muita gente olha para os ordinals do Bitcoin e pensa, são só uns JPEGs na blockchain, né? Só que a realidade, nossa, a realidade é bem mais complexa. E, como a gente vai ver, até perigosa. O que a gente vai fazer aqui é desvendar essa crise toda, que é técnica, é jurídica e até é filosófica, e que os ordinals acabaram jogando no colo da maior criptomoeda do mundo. Beleza, então como é que a gente chegou nesse ponto? Vamos mergulhar nessa história e entender como duas atualizações técnicas, que tinham tudo para dar certo, acabaram abrindo uma verdadeira caixa de Pandora. Tudo começou lá em 2017, com a atualização Segwit. Ela meio que criou um descontinho para certos tipos de dados, sabe? Aí em 2021 veio a Taproot e tirou o limite de tamanho justamente dessa área com desconto. O resultado? Bom, hoje os ordinals exploram exatamente essas brechas para gravar de tudo na blockchain para sempre. Imagens, vídeos, todo tipo de dado. Ou seja, o que era para ser uma melhoria de eficiência acabou virando uma porta dos fundos que ninguém previu, permitindo que uma quantidade absurda de dados aleatórios entrasse na rede. E é aqui que a coisa começa a ficar preocupante. Porque, olha que ironia, a característica que é talvez a mais sagrada do Bitcoin, a imutabilidade, a ideia de que nada pode ser apagado, é justamente ela que se transforma na maior vulnerabilidade de todas. Pois é. Já encontraram um conteúdo bem pesado na blockchain. Coisas como material de abuso sexual infantil, material com copyright, símbolos de ódio e por aí vai. E o grande problema é esse. Uma vez que esse tipo de coisa é minerada e entra num bloco, já era. Fica lá para sempre. Vira parte da história do Bitcoin sem chance de remover. E aí a gente chega nessa frase que é de arrepiar. Rodar um nó completo torna-se tecnicamente um ato ilegal. Isso cria um dilema jurídico que é simplesmente aterrorizante. E bem para quem? Justamente para a galera que mantém a rede de pé e descentralizada, os operadores de nós. Pensa na lógica do ataque. Primeiro, alguém com má intenção vai lá e grava conteúdo ilegal na blockchain. Segundo passo, para validar a rede, uma pessoa que roda um node tem que baixar a blockchain inteira, o que inclui esse dado ilegal. Terceiro, em muitos países, só a posse desse tipo de material já é um crime gravíssimo. E o quarto passo é o checkmate. Os governos agora podem mirar nesses operadores, o que forçaria a rede a se centralizar. É uma armadilha legal perfeita, né? O governo não precisa nem proibir o Bitcoin, ele só precisa ir atrás dos seus usuários mais importantes. Então, diante desse cenário todo, como é que a comunidade reagiu? Bom, vamos ver agora como a solução que estão propondo pode acabar sendo pior do que o problema em si. A resposta de alguns mineradores foi começar a filtrar as transações de ordinals. Basicamente, eles olham e falam, isso aqui é spam e não incluem no bloco. A intenção parece boa, né? Manter a rede limpa. O problema é que isso quebra a promessa mais fundamental do Bitcoin, a de ser uma rede que não pode ser censurada. É aí que o terreno fica escorregadio. Pensa só, hoje a gente filtra JPEGs e o que estão chamando de spam. Mas e amanhã? Amanhã, a ordem pode ser para filtrar transações de opositores políticos, ou de nações sob sanção, ou de carteiras que focam em privacidade. O ponto crucial é esse. Se os mineradores podem decidir o que entra e o que não entra hoje, agindo como editores, nada impede que amanhã eles sejam forçados a agir como uma polícia para os governos. E esse conflito todo, como era de se esperar, rachou a comunidade do Bitcoin. Basicamente, a gente tem 3 grupos bem definidos, e cada um deles enxerga um futuro completamente diferente para a rede. De um lado, tem os puristas. Para eles, os ordinals são um ataque de spam e uma ameaça legal seríssima. A solução? Implementar filtros no código ou até um soft fork para limitar esses dados. Do outro lado, tem os mineradores. O argumento deles é bem direto. Os ordinals geram taxas enormes, e são essas taxas que garantem a segurança da rede. Então, para eles, o ideal é manter tudo como está, é um mercado livre. E, por fim, tem os absolutistas. Para esse grupo, qualquer tipo de censura é inaceitável. É o fim do Bitcoin. A imutabilidade tem que ser absoluta e ponto final. A solução? Nenhuma mudança no código e, se tiver problema na justiça, que se lute nos tribunais. Essas 3 visões mostram que existe um racha fundamental sobre a própria finalidade do Bitcoin. No fim das contas, todo esse debate sobre os ordinals acabou colocando na mesa 3 riscos gigantescos, riscos existenciais mesmo para a rede Bitcoin. Primeiro, o risco de imagem. A reputação do Bitcoin pode mudar de ouro digital para um lugar que guarda conteúdo ilegal para sempre. Péssimo para a imagem, né? Segundo, o risco de centralização.
Com a blockchain cada vez mais inchada de dados, fica muito caro e difícil para uma pessoa comum rodar um nó, e isso acaba concentrando o poder na mão de poucos. E terceiro, o risco de censura. A tentativa de consertar o problema, filtrando transações, simplesmente destrói o principal valor da rede, que é a sua neutralidade. Cada um desses riscos, veja bem, ataca um pilar essencial do que faz o Bitcoin ser o Bitcoin. Então tudo se resume a uma grande pergunta. Afinal, o que é o Bitcoin? É para ser um livro contábil financeiro limpinho e intocável? Ou é para ser um banco de dados público, permanente e sem censura para absolutamente qualquer coisa? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro da rede inteira. E essa batalha, para decidir qual caminho seguir, está acontecendo exatamente agora.